Segundo o relatório de 2008 do Serviço de Pesquisa do Congresso americano, os Estados Unidos tiveram pelo menos 16 atentados diretos contra presidentes eleitos e candidatos a presidente desde 1835. Segundo o documento, antes do atentado contra Trump, no último sábado, ataques diretos contra presidentes eleitos e candidatos a presidente ocorreram em outras 15 ocasiões distintas. Nesse vídeo, vamos ver outros atentados históricos, além desse contra Donald Trump. Você só precisa se inscrever e deixar seu like, porque assim você vai continuar vendo nossos vídeos. Nós vamos crescer e mais conteúdos desse tipo de curiosidades serão postados. Abraham Lincoln. Lincoln morreu no dia seguinte, que foi baleado em 14 de abril de 1865, em Washington. Abraham Lincoln foi ao Teatro Ford para assistir a uma peça, acompanhado da mulher Mary Todd Lincoln, do Major Henry e de sua noiva Clara Harris. O camarote presidencial estava sob vigilância, mas o guarda-costas do presidente ausentou-se no intervalo da peça. Aproveitando o momento, John Wilkes Booth entrou no camarote e atingiu o presidente com um tiro na nuca, conseguindo fugir na confusão que se seguiu. Ele pulou do camarote e um alvoroço começou na multidão. Abraham Lincoln foi o primeiro presidente assassinado da história americana. James Garfield. Em 2 de setembro de 1881, em Washington, James Garfield foi baleado em um ataque na estação ferroviária de Baltimore e Potomac. James foi baleado às 9h30 de sábado. Ele morreu em Nova Jersey por complicações dos ferimentos meses depois. O tiroteio ocorreu há menos de 4 meses em seu mandato como presidente. O assassino de Garfield foi Charles Gretel, cujo motivo era vingança contra Garfield por uma dívida política imaginada e conseguir que Chester Arthur fosse elevado à presidência. Gretel foi condenado pelo assassinato. William McCulloch. Em 6 de setembro de 1901, em Buffalo, Nova York, McCulloch foi morto após ser baleado por Leon Czolgosz na Exposição Pan-Americana, uma feira internacional. McCulloch estava cumprimentando o público quando foi baleado pelo anarquista Leon. George, secretário particular do presidente, temia que uma tentativa de assassinato fosse ocorrer durante a visita ao Temple of Music, tirando o evento 2 vezes da agenda de McCulloch. O presidente colocou a visita de volta nas 2 ocasiões. McCulloch faleceu de gangrena em 14 de setembro causada por seus ferimentos. John Kennedy. Em 22 de novembro de 1963, em Dallas, Texas, John Kennedy andava em sua carreata com sua esposa Jackie, quando foi assassinado. Kennedy foi mortalmente ferido por um disparo enquanto circulava no automóvel presidencial na Praça Daly. 3 investigações oficiais concluíram que Lew Harvey Oswald, o empregado do armazém Texas School, na Praça Daly, foi o assassino. 2 investigações concluíram que Oswald atuou sozinho e outra sugeriu que atuou com pelo menos um cúmplice. O carro conversível de Kennedy com a capota aberta entrou na Daly Plaza ao 12h30. Nellie Connolly, a primeira-dama do Texas, olhou para Kennedy, que estava sentada atrás dela, e comentou: "Senhor presidente, você não pode dizer que Dallas não o ama." A resposta de Kennedy foi: "Não, você certamente não pode", foram suas últimas palavras. Logo a seguir, ao passar o armazém, ouviu-se o primeiro dos 3 disparos que alegadamente fariam Oswald. O assassinato sempre esteve sujeito a especulações e dúvidas, sendo a origem de um grande número de teorias de conspirações. Robert Kennedy. Em 5 de junho de 1968, em Los Angeles, Califórnia, após seu discurso na vitória nas primárias democratas da Califórnia, o senador e irmão do presidente assassinado John Kennedy, Robert Kennedy, foi baleado por Sirha Sirha na cozinha do Hotel Ambassador. O senador foi atingido por 3 tiros no dia 5 de junho de 1968 pelo imigrante palestino Sirha, no hall central do Hotel Ambassador, durante a campanha para a eleição presidencial. Sirha era um palestino que tinha fortes crenças anti-sionistas e pró-palestinas. Testemunhou em 1969 que matou Kennedy, com 20 anos de malícia premeditada. Ele foi condenado e sentenciado à morte. Sua sentença foi comutada para a prisão perpétua em 1972, com possibilidade de liberdade condicional. Seu pedido de liberdade condicional foi negado inúmeras vezes. Kennedy faleceu na manhã seguinte ao atentado, dia 6 de junho. Bill Clinton. Em 29 de outubro de 1994, em Washington, um rifle semiautomático foi disparado contra a Casa Branca. Clinton estava na sede do executivo norte-americano, mas não foi atingido.
O autor dos disparos, Francisco Martin Durian, foi condenado em 1995. George W. Bush. Em 10 de maio de 2005, em Tbilisi, na Geórgia, uma granada que não explodiu foi lançada contra o presidente Bush e o presidente da República da Geórgia em uma reunião pública. Bush estava em visita oficial à Geórgia em 10 de maio de 2005 e iria começar a discursar, quando um homem arremessou uma granada contra o palco em que estavam localizados tanto o americano quanto o então presidente da Geórgia, Mikhail Saakashvili. O explosivo caiu a cerca de 100 metros do palco e não detonou. O responsável pelo atentado, Vladimir Aryutyunyan, nunca revelou suas motivações. Ele foi preso e condenado à prisão perpétua. Além disso, em 2022, já como ex-presidente, Bush foi alvo de uma tentativa de assassinato cometida por um simpatizante do Estado Islâmico. Donald Trump. O ex-presidente Donald Trump, candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, foi alvo de um atentado nesse sábado na cidade de Butler, estado da Pensilvânia, onde fazia um comício. O FBI investiga o caso como tentativa de assassinato. O atirador, identificado pelo FBI como Thomas Mattel, de 20 anos, foi morto. Ele estava posicionado sobre um telhado a 120 metros de distância do palco do comício. Com ele, o serviço secreto encontrou um fuzil. O ex-consultor do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Robert Sanders, disse em entrevista ao Fantástico que o movimento que Trump fez durante o discurso na Pensilvânia foi decisivo para frustrar a tentativa de assassinato contra o ex-presidente. Donald Trump foi atingido de raspão na orelha durante o comício republicano na Pensilvânia. Ele vira para a direita no momento em que o atirador faz o primeiro disparo. Foram 8 tiros no total. O vídeo também mostra o momento em que Trump interrompe o discurso e leva a mão à orelha direita. Donald Trump se abaixa atrás do púlpito, e as pessoas atrás da plateia também se abaixam, enquanto outros 2 tiros são ouvidos. Com isso, os Estados Unidos tiveram pelo menos 16 atentados direto contra presidentes ou candidatos desde o século XIX. Agora eu só quero que você faça um favor que vai custar 5 segundos. Deixe o seu like e se inscreva, porque assim vai mostrar que gostou do nosso vídeo, e mais pessoas verão ele. Até o próximo vídeo.